Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu, professor Antônio, e agora que vocês já viram o sistema nervoso, a gente tem um assunto associado a ele, que é esse de drogas psicoativas. Então, a gente sempre começa pelas definições, o que é uma coisa, por que é outra e tal. Então, droga, de maneira geral, é simplesmente isso, assim. Drogas são substâncias que alteram o funcionamento do organismo. Então, eles mudam a maneira como o organismo funciona. As drogas podem ser naturais ou sintéticas, artificiais, podem ser encontrados na natureza diretamente ou podem ser encontrados a partir de uma matéria-prima da natureza modificada. Isso não interfere em nada. A definição de droga é essa, assim, são substâncias que alteram o funcionamento do organismo. E aí também não tem um juízo de valor na palavra em si. Não necessariamente elas são ruins porque são drogas, porque existem medicamentos que alteram o funcionamento do organismo e que salvam vidas das pessoas. É por isso, por exemplo, que as farmácias são chamadas de drogarias. São lugares onde se vendem fármacos, onde se vendem substâncias que alteram o funcionamento do organismo, por isso que eles normalmente têm que ter uma orientação médica e tal, alguém que entenda muito bem do organismo para poder dizer qual que é a substância que vai fazer efeito, qual que é a dose e qual que é a prescrição de uso, quantas vezes você vai tomar e em quanto tempo. Então, droga de maneira geral inclui os medicamentos também, por isso que o nome é drogaria. Essa é uma drogaria em Brasília que eu podia ter escolhido qualquer foto, não estou fazendo propaganda não. É só porque eu acho muito interessante, não sei se vocês já viram. Ela é de uma comercial aqui de Brasília e aqui é um coração, né, com uma coroa de espinhos, mas tem uma coisa muito suspeita na coroa de espinhos aqui, ó. Se você for olhar de perto, parece aquela abóbora de Halloween, assim. Eu acho que provavelmente a pessoa que fez o desenho da marca da drogaria pregou uma peça de Halloween na Dona Fátima, né? Imagino que é a dona da drogaria. Não sei o que ela fez para a pessoa que desenhou a marca dela, mas tem uma coisa esquisita ali no meio. Bom, o nosso assunto agora é drogas psicoativas, vocês lembram, né, do título da aula? Por que psicoativas? São aquelas que são ativas, aquelas que têm a sua ação na psique, né? E elas alteram o funcionamento do sistema nervoso. Então, alteram a maneira como a gente pensa, como a gente sente, principalmente, como a gente faz julgamentos e como a gente se comporta. Então, são drogas que têm uma ação no psicológico do indivíduo, no sistema nervoso, em geral no funcionamento do sistema nervoso, mas que traz reflexos na maneira como a pessoa sente, se comporta, julga, pensa, enfim. Como que elas fazem isso? Elas fazem isso atuando no encontro entre os neurônios. Vocês viram nas aulas passadas que o impulso nervoso ele passa de um neurônio para o outro via neurotransmissores, né? Aqui no meio do neurônio é um impulso nervoso, então ele uma coisa elétrica mesmo, são trocas de cargas que acontecem, então é muito difícil você atuar aqui, mas entre um neurônio e outro acontece um evento, o mesmo nome do evento, do processo, é o mesmo nome do lugar também, que é a sinapse. Vocês ouviram falar esse termo, eu imagino. Então, é nas sinapses que as drogas psicoativas agem. Então, elas podem agir como? Elas podem agir bloqueando um pouco a transmissão do impulso nervoso entre um neurônio e outro. Então, elas podem diminuir a intensidade da atividade do sistema nervoso, elas podem diminuir a atividade do sistema nervoso, ou elas podem de alguma maneira acelerar, porque ela pode impedir aquele que inibe, ou ela pode ela mesma potencializar. Então, ela pode também aumentar a atividade do sistema nervoso, outras substâncias fazem isso, e tem substâncias que elas não alteram muito bem a quantidade, a intensidade, mas elas alteram a qualidade disso que acontece. Então, elas mudam, elas modificam a percepção. E a gente tem um nome para cada uma dessas, que eu trago no próximo slide aqui, ó. O resultado dessa atuação dela no contato entre um neurônio e outro pode ser a diminuição da atividade do sistema nervoso, e aí a gente chama isso de drogas depressoras do sistema nervoso. Né? Exemplo aqui, o álcool, por exemplo, é uma droga depressora. Né? Alguém podia falar assim, não, mas as pessoas ficam alegres, as pessoas ficam mais desinibidas e tal. E aí é muito crucial a gente começar a pensar nisso, assim, porque deprimir o sistema nervoso não necessariamente é deixar a pessoa prostrada. Você pode deprimir o sistema nervoso numa região, por exemplo,
da região da autocrítica. A pessoa para de se preocupar com o olhar das outras pessoas. E aí ela pode ficar mais desinibida, mas a longo prazo, normalmente, o efeito que se dá é de diminuir a atividade do sistema nervoso em geral e de, inclusive, poder ser um dos desencadeadores de um processo depressivo mais a longo prazo. Mas isso é claro que é muito complexo, depende de muita coisa, né? A gente vai falar disso depois. Mas só para vocês entenderem que drogas depressoras não necessariamente é a que causa depressão. Drogas depressoras são as que diminuem a atividade do sistema nervoso. Essa é a definição. Existem as drogas estimulantes, são aquelas que aumentam a atividade do sistema nervoso, né? Então, por exemplo, a nicotina do cigarro é uma droga estimulante, né? Ela aumenta a atividade do sistema nervoso em algumas áreas do cérebro. Vocês viram que eu coloquei álcool e cigarro, né? A nicotina do cigarro como exemplos, mas a gente também podia usar outros exemplos. A gente podia usar exemplos de drogas que não são necessariamente ilícitas, por exemplo, né? Então, mas mesmo aquelas que são lícitas, elas podem se encaixar aqui. As bebidas, a cafeína, por exemplo, que tem no café, ela altera o funcionamento do sistema nervoso. Então, a cafeína é uma droga psicoativa, a cafeína que tem no café. Claro que você não vai ficar, não estou falando isso para você ficar cri-cri de quem bebe café, porque elas mudam, a intensidade é diferente, o potencial de causar mal ela varia de uma para outra, mas eu queria só que vocês entendessem o conceito. Vocês concordam que se a cafeína tem a capacidade de deixar uma pessoa que poderia estar sonolenta, deixar essa pessoa desperta, acordada, ela alterou o funcionamento do organismo, então é uma droga, e alterou o funcionamento do sistema nervoso, então é uma droga psicoativa. A cafeína é uma droga psicoativa. Tudo bem, né? E só para a gente enquadrar dentro da definição que a gente deu. Isso. Não necessariamente aqui ainda tem um juízo de valor envolvido, né? Claro que seria... o interessante é você entender que ela é uma droga estimulante e depois entender se ela é leve, se ela pode ser comparada com uma outra estimulante, por exemplo, que já é ilícita, que, enfim. Para isso a gente precisa do conceito bem amarradinho para poder começar a avaliar as outras coisas. Bom, tem um terceiro tipo também, que são as drogas perturbadoras ou drogas alucinógenas. Elas são aquelas, como eu falei, que não necessariamente aumentam ou diminuem a intensidade da atividade do sistema nervoso. Elas podem só variar, modular, mudar a qualidade disso, fazer as pessoas perceberem as coisas de uma outra forma. Inclusive, assim, elas podem causar alucinações por isso, porque você pode... a pessoa em uso dessas substâncias, elas podem perceber coisas no ambiente que podem não estar presentes no ambiente. Ou podem perceber coisas no ambiente de uma maneira que não é a realidade física que está ali. E é isso a gente chama de alucinação. Elas podem produzir alucinações. Beleza, né? Então, 3 classificações quanto ao efeito. Depressor, estimulante ou perturbador ou alucinógeno, né? Isso aqui são sinônimos. Beleza? Então a gente já tem o conceito de droga, substância que altera o funcionamento do organismo, uma subdefinição, uma subcategoria, que é drogas psicoativas, aquelas que agem no sistema nervoso, alterando a percepção, o pensamento, o comportamento. E aí, as drogas, subclassificações das drogas psicoativas são 3. Estimulante, depressora e perturbadora, que também é chamada de alucinógena. Beleza, né? É isso por enquanto. Bom, aí tem uma outra classificação, alheia a essa, que é essa aqui, ó. As drogas psicoativas, elas podem ser, como eu falei, elas podem ser lícitas. O que significa isso? Significa que há regulamentação quanto ao uso e à venda delas. Porque tem muita gente que acha que droga lícita é aquela que não é proibida, então está liberada. E não é assim. Por exemplo, o cigarro, ele é uma droga lícita porque existe uma regulamentação sobre o uso e a venda. Mas essa é uma regulamentação. Por exemplo, para pessoas menores de 18 anos, eles não podem usar. Se você for um comerciante, você também não pode vender para uma pessoa com menos de 18 anos. Existe uma regra para isso. Não é em todo lugar que a pessoa, por mais que tenha mais de 18 anos, não é em todo lugar que ela pode fazer uso. Em ambientes fechados, por exemplo, a pessoa não pode fazer uso do cigarro, né? Porque compromete o direito das outras pessoas de não inspirarem a fumaça.
É isso que acontece. Você também não pode fazer, por exemplo, propaganda de cigarro. Na minha época de adolescente ou de criança, não sei exatamente quando que a regulamentação ficou mais restrita, mas ainda existia propaganda na televisão. Então tinha propaganda na televisão, tinha propaganda em eventos esportivos, Fórmula 1, esse tipo de coisa. E aí a regulamentação ficou mais estrita e não se pode fazer propaganda de nenhum tipo. E isso foi bom, porque isso diminuiu o consumo de cigarro de maneira geral. Isso aliado a outras ações também. Então a regulamentação ela é muito importante para você amarrar ali, definir e impor limites mesmo. O álcool, por exemplo, é uma droga lícita e ela é regulamentada. De novo, pessoas com menos de 18 anos não podem tomar, por mais que seja lícita. Para quem tem menos de 18 anos, não é. Então a pessoa que vender está sujeita tá sujeita a se responsabilizar por um crime, que é venda de álcool para menores de 18. Aí a pessoa fala, mas não é lícita? Nesse caso, não, para menores de 18 anos, não é. A pessoa, por exemplo, não pode ingerir o álcool e dirigir. Né? Porque na regulamentação diz que a pessoa, para dirigir, tem que estar sem o uso de álcool. Né? E assim por diante. Então, as drogas lícitas são essas. O cigarro, por exemplo, é uma droga lícita. Aí, existem medicamentos, né? Antidepressivos que se vendem nas farmácias, mas elas são regulamentadas. Tem que ter lá a receita do médico, a orientação, e o médico, na hora que ele vai avaliar, ele tem que avaliar muito bem para passar isso. O órgão ali que vai, a instituição, a farmácia que vai vender, tem que pegar o documento da pessoa para ver se é ela mesma que está fazendo uso, e aí tem que registrar ali o endereço, se tiver algum problema poder ir atrás. Então é regulamentado, existem regras em volta. E o álcool, como eu falei também, tem regras para todos eles. E assim, a cafeína, como eu falei, é uma droga psicoativa, porque muda o funcionamento do organismo, mas ela é tão leve, segundo o que as pessoas entraram em acordo para definir qual é a regulamentação e tal, que ela é livre, né? Então, assim, acaba que o café, por exemplo, não é recomendado que se dê para pessoas com uma idade muito baixa, né? Porque como muda o funcionamento do sistema nervoso, isso pode modular a função de atenção e sono. Então a pessoa pode, desde muito cedo, quando o sistema nervoso ainda está se formando, ainda está se construindo, a pessoa já está fazendo uso da cafeína, né, do café. Então isso pode modular. Então, de certa maneira, as pessoas também não recomendam que crianças e adolescentes bebam café. Né? Mas isso aí fica só no campo da recomendação. Não existe uma lei sobre isso. Enfim, a gente continua falando disso ao longo da aula. Existem as drogas ilícitas, que são aquelas que não têm regulamentação. Então, a única regra é que é proibido. Então, em qualquer condição, a pessoa não pode usar e não pode vender. E aí tem pena para isso. A pessoa é responsabilizada criminalmente se vender ou se usar também. Né? Apesar da pena ser reduzida, em alguns casos ser despenalizado a pessoa que faz o uso, mas justamente para concentrar o poder de vigilância das pessoas em quem vende, né? Porque é quem está lucrando com isso e tal, tem toda uma discussão, mas só para vocês entenderem que as drogas ilícitas são aquelas em que, em qualquer circunstância, é proibido que se use. Beleza, né? Então vocês concordam que a outra definição, estimulante, depressora ou perturbadora, é uma definição fisiológica, de acordo com o efeito ali no sistema nervoso da pessoa. Enquanto que essa de lista e ilícita, ela não é fisiológica, não é um médico, um biólogo que define, isso é a sociedade em geral criando as leis. Né? Então essa aqui, a definição de lista e ilícita, ela não é biológica, ela não vem ela vem da ciência como uma das pessoas que vai esclarecer para que a sociedade, de maneira geral, tome a decisão, mas é jurídico, é do ponto de vista legal só. Bom, aí não faz diferença, lícito ou ilícito, quanto aos males para a saúde, porque assim, mesmo o álcool, por exemplo, sendo uma droga lícita, ela traz dano à saúde também. Então, enfim, eu poderia trazer vários, mas um dos que mais preocupam as pessoas e que tem relação com o que a gente viu nas outras aulas, e por isso que eu trouxe, é a cirrose hepática. Então, o fígado, ele tem aquela função de produzir bile no sistema digestório, ele é uma glândula anexa do sistema digestório, mas ao mesmo tempo ele tem uma função muito importante que é desintoxicar
o organismo. Aí você fala, mas não é o rim que faz isso no sistema urinário, que ele filtra ali o que é tóxico e joga fora? Sim, o rim ele filtra e joga fora, mas o rim ele transforma substâncias tóxicas em outras substâncias menos tóxicas, devolve isso para o sangue para o rim poder tirar. Então ele é como se ele fosse um... Ele não filtra para jogar fora o fígado, mas ele transforma as substâncias tóxicas em substâncias menos tóxicas. Então, quanto mais uso de substância tóxica um organismo fizer, mais mal ele faz para o fígado, porque ele compromete as células do fígado. Então, o álcool, a longo prazo, né, com anos de uso de álcool, pode transformar um fígado normal desse jeito em um fígado com essas características aqui, cirrótico. E você concorda que se acontecer o grau mais avançado de cirrose, que é a falência do fígado mesmo, quando o fígado entra em colapso e perde a capacidade de desenvolver as atividades dele, aí a pessoa está em maus lençóis, porque aí ela não tem nada que tire de circulação as substâncias mais tóxicas que tem. Então, isso continua em circulação até o rim tentar tirar para fora. E aí começa a intoxicar o rim também. Então, só para a gente ter um exemplo dos danos à saúde que o álcool pode trazer, mesmo sendo uma droga lícita. Mesma coisa para o cigarro. Né? O cigarro, vocês sabem que, além de não poder fazer propaganda, ele é obrigado a fazer propaganda negativa nele mesmo. Na embalagem do cigarro, nas costas dele, as empresas fabricantes de cigarros são obrigadas a colocar ali os males que ele pode fazer para a saúde. Então, impotência sexual, aumento da pressão arterial, aumento do risco de infarto, aumento da possibilidade de vir a ter um feto com malformação, tudo isso tem que aparecer ali, né? E uma das coisas que aparece é a enfisema pulmonar. E eu estou trazendo justamente porque como a gente viu o sistema respiratório, a gente aproveita ali para ver, a gente consegue entender por que faz tanto mal assim. Vocês lembram que no finalzinho aqui, ó, tem brônquio, os bronquíolos, vocês lembram, né? E lá no finalzinho tem os alvéolos. Normalmente os alvéolos são assim, ó. São saquinhos aqui onde passam os capilares sanguíneos. O uso prolongado de cigarro, ele faz com que essas células aqui, intoxicadas pelo conjunto de substâncias que tem dentro do cigarro, e aí, claro que existem gradações, cigarros mais tóxicos e menos tóxicos e tal, mas enfim, de maneira geral, todos eles em maior ou menor grau, promovem a morte dessas células aqui, ó, dessas paredes. E a célula começa a perder, os alvéolos começam a perder área. Porque em vez de você ter capilar sanguíneo passando nisso aqui tudo, ó, e fazendo troca gasosa, agora tem mais paredes, você perde área de troca gasosa. Então você começa a fazer em menos espaço. Aí você perde a capacidade de oxigenar bem o sangue. Faz sentido, né? Isso. Além disso, no sistema respiratório, ele pode trazer mutações mesmo para a célula e proporcionar o câncer de todas as vias aéreas e do pulmão também. Então, o tabagismo, que é o hábito de fumar, ele está associado a câncer na faringe, câncer na boca, câncer na laringe, na traqueia, nos brônquios e nos alvéolos pulmonares. Né? E em menor, em curto prazo, ele altera também a fluidez daquele muco que protege, que guarda as substâncias, né, a poeira, a fuligem e os micro-organismos que estão no ar, para entrar no sistema respiratório, se bater na parede aqui da traqueia, ele já fica grudado, porque a gente tem um muco. Se você muda a composição do muco, isso pode fazer com que ele não consiga aderir essas substâncias que estão em suspensão no ar, então isso pode chegar no pulmão e causar mal para o pulmão, ou pode acontecer com que as células não consigam, com os cílios, não consigam carregar esse muco para cima, para a gente engolir ou para colocar para fora. E ele pode pesar e pode levar isso tudo que ele queria proteger o pulmão, ele pode levar isso para o pulmão, justamente por esse problema na composição do muco. Mas isso é só exemplo. São muitos, assim, a gente podia fazer 4, 5, 6 aulas só sobre os problemas do cigarro para o corpo, assim, para o sistema circulatório, para o sistema respiratório, para o sistema urinário. A gente podia, enfim, falar disso por muito tempo. Para a gente agora, eu queria que vocês entendessem isso aqui, ó, que isso é importante. A dependência física ou psicológica que se tem
pelo uso prolongado a uma substância psicoativa dessas, ela não depende se a droga é lícita ou ilícita. Então, tanto drogas lícitas quanto drogas ilícitas podem causar vício, que é o que eu estou chamando aqui de dependência, apesar da dependência ser um grau ainda elevado do vício. É quando a pessoa de fato depende daquela substância. Sente que a vida dela, o bem-estar dela depende daquilo. Então, sem aquilo, ela está sem bem-estar, né? Então, aí a gente precisa entender o seguinte, ó, existe a dependência física e a dependência psicológica. Dependência psicológica pode acontecer com qualquer experiência que a pessoa tiver. A pessoa pode ficar viciada, por exemplo, em televisão. Enfim, e aí ela pode desenvolver uma dependência psicológica daquilo. Quer dizer, no dia que a pessoa não assiste televisão, aí ela pode ficar triste, abatida, ela pode ficar mal, pode ficar irritada. Isso é dependência psicológica, né? Acontece com videogame, e eu não tô nesse caso demonizando o videogame. A gente já sabe, vocês já estão numa idade para vocês saberem que qualquer experiência pode gerar vício, e que o vício ele já muda a sua qualidade de vida. Né? Porque você começa a deixar de fazer alguma coisa que pode ser importante para você. Você pode, por exemplo, deixar de estudar o conteúdo que vai te trazer nota numa prova porque está viciado em televisão. Então isso já é ruim, isso já compromete a sua nota. Né? As drogas, como elas agem direto no sistema nervoso, elas têm uma capacidade maior de produzir essa dependência psicológica. Essa ideia de que se você não fizer uso daquilo, você fica triste, abatido, fica nervoso, ou não se controla e tal. Essa é a psicológica. Inclusive, eu tomei cuidado para deixar aqui, além das ilícitas, eu coloquei aqui, por exemplo, o café, coloquei aqui, por exemplo, o chocolate. O chocolate tem uma substância nele, a teobromina, que é considerada uma droga psicoativa também, muito leve, claro. Mas ela também é capaz de produzir dependência psicológica, até porque o próprio açúcar já pode produzir dependência psicológica. O próprio açúcar já pode fazer você ficar mal, irritadiço e tal, se você não fizer o uso do açúcar. Porque dependência psicológica, como eu falei, pode ser de qualquer coisa. Agora, a dependência física, ela é um segundo grau. A dependência física, ela faz com que o corpo responda mesmo. Então, normalmente, as drogas que produzem dependência física são drogas mais pesadas, de uma atuação mais intensa no organismo. E aí, se a pessoa não fizer uso daquilo, além de ficar triste e tal, pode começar a tremer, ou a sentir dor de cabeça, ou a ter sonolência incontrolável. Aí, quando o corpo já começa a responder assim fisicamente mesmo a isso, aí a gente chama de dependência física. Vocês conseguiram separar uma coisa da outra? Conseguiram entender a diferença entre dependência psicológica e dependência física? A gente diz que, por exemplo, quando a pessoa tem dependência psicológica, quando ela não faz uso daquilo, ela sente fissura. Ela fica pensando naquilo o tempo todo, né? Mas ainda está no campo do pensamento. Quando a pessoa já tem dependência física, se ela não fizer uso daquela substância, aí ela já tem o que a gente chama de síndrome de abstinência. Que aí é isso, assim, a pessoa pode começar a suar, a ter dor de cabeça, a tremer e tal. O álcool, por exemplo, ele já é capaz de gerar dependência física. Então, ele já é capaz de gerar síndrome de abstinência. Tudo bem? Tem uma coisa também importante, um conceito que não está escrito aqui, que é o conceito de tolerância. A tolerância ela é crescente com o uso das substâncias. Então, por exemplo, se a pessoa faz uso do álcool uma vez e sente um prazer, por exemplo, de estar mais desinibido e tal, na segunda vez que ela for usar o álcool, né, a longo prazo, por exemplo, ela já precisa de uma dose um pouco maior para ter o mesmo efeito. Né? E aí, quando você vai aumentando a escala de tempo, e você vai percebendo que vai ficando cada vez mais. Até que a pessoa pode ter a dependência física daquilo, mas já não sentir o prazer de estar usando aquilo. Então, isso é muito interessante, porque a pessoa já não tem mais o efeito direito, mas ela tem a fissura e a abstinência para que se use, né? E aí é que é o cuidado. Eu acho que é isso que eu acho que a gente vai gastar mais um tempinho para finalizar a aula, entendendo esse processo de prazer, fissura, a vontade, esse tipo de coisa. Então, eu queria mostrar para vocês que a gente tem... tinha faltado... não sei porquê. Tinha faltado álcool. Então, a gente tem no nosso cérebro, numa área muito antiga do cérebro. Quando eu falo antiga, quer dizer que ela está presente nos animais, desde animais muito simples, né? Então, assim, a gente tem isso desde peixe,
por exemplo. Uma área no... Eu falei cérebro, mas é o sistema nervoso central ali de maneira geral, no caso deles. Que é uma área bem preservada ainda do que está ali dentro do crânio, né? Que é o que a gente chama de sistema de recompensa. Por que é sistema de recompensa? Recompensa é quando você faz alguma coisa boa, ele vai lá e te recompensa. Ele te dá uma sensação de prazer. Então, olha só. Aqui a gente tem uma capivara que está andando no habitat dela. E aí ela encontra uma árvore, e a árvore não está dando fruto. Ela precisa voltar aqui nessa árvore no outro dia, mas ela não vai sentir vontade nenhuma, não tem nada de especial nessa árvore aqui que faça ela querer voltar. Mas se ela está andando e essa árvore tem frutinhos doces, então ela veio aqui e estava dando fruto e ela comeu. Esse fruto é tão importante para o organismo dela, né, porque trouxe glicose, glicose é importante pro metabolismo e tal. O cérebro vai lá e dá uma recompensa, dá uma sensação de prazer para a capivara. E com essa sensação de prazer, no outro dia, ela vai querer voltar aqui para ver se tem fruto também, para comer o fruto de novo e de novo ter a sensação de prazer. Isso é normal, isso é saudável, isso não tem problema nenhum. Olha o que acontece se no meio do caminho essa capivara encontrar uma outra... Opa, ela vai lá, era só isso que eu queria dizer. Enfim, fiz uma animação inteira para dizer que ela vai lá naquela árvore. Enfim, se ela achar uma outra árvore com muito mais fruta, ela vai comer muito mais fruta e vai sentir um prazer ainda maior. No outro dia, para onde que ela vai? Ela vai nessa aqui, porque é o que ela sempre foi e é importante para ela e tal, ou ela vai nessa aqui que tem mais fruta e dá uma sensação de prazer maior? Aí ela já vai nessa segunda aqui. E o sistema de recompensa, além dele recompensar, ele fica modulando o grau de recompensa. Assim, se aparecer uma coisa melhor ainda, para de recompensar a primeira e começa a recompensar a segunda. Então a gente está sempre comparando experiências. Vocês entenderam a ideia, né? E aí a gente quer voltar a fazer aquilo que é prazeroso, aquilo que gerou prazer. Se alguma coisa gera mais prazer ainda, abandona a primeira e vai para a segunda. E é assim que ele funciona. Isso é importante, é um modulador importante para o nosso comportamento. Nosso comportamento funciona assim, toda vez, por exemplo, toda vez que você tira uma nota boa na prova, eu, enquanto professor, eu tenho vontade de dizer parabéns, assim, foi muito legal você ter feito isso, você se esforçou muito, você superou dificuldades que você tinha, parabéns, assim, e isso, quando você escuta, você sente como uma coisa, nossa, realmente, assim... E te dá vontade de fazer de novo. Isso é bom, isso é do contato. Assim, a gente está o tempo todo reforçando, dando recompensa para as experiências que não são boas e dizendo para as outras pessoas, isso que você fez por mim, gostei muito, obrigado. E nisso a gente vai se educando enquanto sociedade. Né? A gente vai se cercando de coisas que nos dão prazer e comunicando às outras pessoas, isso aqui foi legal para mim, né? Toda vez que você puder fazer isso para alguém, faça também, porque isso aí a gente vai vivendo desse jeito. E agora que está o problema, porque você concorda que se a gente tem uma substância que é capaz de chegar aqui na capivara e dar uma sensação de prazer muito maior do que qualquer fruto, isso começa a desbalancear o sistema de recompensa, né? Porque aí é muito mais prazeroso para ela voltar a consumir aquela substância que gerou aquele prazer do que às vezes ir atrás dessas frutinhas, né? E aí ela pode esquecer as frutinhas e ir atrás só disso. É como se isso deturpasse o sistema de recompensa que tem dentro do cérebro dela. E isso acontece com humanos, né? E agora isso é importante aqui, ó. Existem experimentos em animais que mostram isso, mostram como que funciona a dependência e como que ela é modulada por esses fatores que estão em volta da gente. Por muito tempo, testaram isso em ratinhos, por exemplo. Tem um experimento bem famoso em que eles pegaram os ratinhos na gaiola, fechadinhos, e davam 3 alavancas. Por exemplo, se ele puxasse uma alavanca, ele ganhava água. Se ele puxasse uma outra alavanca, ele conseguia comida. E se puxasse uma terceira alavanca, ele conseguia morfina. A morfina, ela é uma droga psicoativa. Ela, inclusive, ela é a base para muitos medicamentos e ela causa uma sensação de anestesia. E aí ele ia lá, apertava a alavanca da morfina e conseguia a morfina. E a sensação de estar anestesiado causava um prazer. No outro dia, ele ia atrás da morfina de novo. E eles viram que os ratinhos,
e usavam tanto a alavanca da morfina que eles paravam de beber água e paravam de se alimentar e poderiam morrer de fome, poderiam morrer de inanição mesmo, porque ficavam só ali. E aí isso gerou uma ideia de que as drogas elas são sedutoras e que elas são irresistíveis e que se a pessoa tem que recusar, assim, fazer um esforço muito grande para recusar, porque se não recusar, ela vai cair nisso, vai entrar na espiral que vai levar à própria morte, né? De certa maneira, existe um pouco de verdade no risco que elas oferecem, né? Claro que existe esse risco, mas olha como é que é mais interessante, é mais complexo do que isso. Eles fizeram um outro experimento depois, em que em vez do ratinho ficar aqui na gaiolinha fechada, eles fizeram um rato para os parques, né? Então assim, ele era todo pintadinho, parecendo com o ambiente natural dos ratinhos. Eles tinham um lugar aqui para brincadeira, para se esconder, eles tinham serragem para ele fazer ninho. E eles tinham muitos ratinhos, porque os ratos eles são gregários também. Isso quer dizer que os ratos eles convivem uns com os outros. Os humanos também são gregários. A gente precisa do contato social para nossa psique funcionar da forma como precisa, né? A gente sabe disso porque a gente passou um tempo recente em isolamento, né? E existe ainda um grau de isolamento muito grande, então a gente percebe tanto que a gente sente falta das outras pessoas. Então aqui nas gaiolinhas, imagina o desconforto que os ratos estavam, né? Mas aqui, ó, isso era menor. E olha que interessante, eles deram as 3 alavancas também aqui, pensando que eles iam se viciar rapidinho, porque a droga estava ali disponível para eles também. Mas olha que interessante, eles não procuravam. A morfina ela tem um gosto amargo para os ratinhos. Então ali tinha água, tinha comida, essa outra coisa amarga aqui, provava, achava estranho e não voltava a provar. E isso já foi legal, porque assim, o grupo aqui, os cientistas, eles tiveram que botar açúcar junto com a morfina, para que eles tivessem alguma vontade de provar. E aí foram aumentando a quantidade de açúcar até que eles provaram. E aí, de fato, alguns ratinhos voltavam lá e começavam a fazer uso daquilo. Mas nenhum usou a ponto de se privar do contato social aqui dos outros. E eles tiveram que fazer isso para que ele pudesse se viciar, e tentaram viciar mesmo os ratinhos. Mas assim, depois quando tiraram a morfina, eles voltaram a conviver numa boa, sem problema. O que isso traz pra gente? Isso traz a ideia de que, tudo bem, o prazer que as drogas produzem são viciantes e são perigosos e tem um risco associado a isso, mas em compensação existem todos os fatores ambientais juntos. Provavelmente aqueles ratinhos que estavam aqui na gaiola, eles não tinham o que fazer, eles não tinham outra fonte de prazer além da comida, da água e da morfina. E comparado com aquilo, a fonte de prazer da morfina era um pouco maior. E isso fez com que eles ficassem viciados lá. Mas quando a pessoa tem uma vida normal aqui, eu estou já transferindo para as pessoas, é mais difícil ela ser atraída por isso. Então, a gente continua dizendo que a recomendação é para se recuse o uso de drogas, com certeza, para que não se coloque em situações em que seja convidativo o uso de drogas, de toda maneira, tá certo? Mas é bom porque a gente não precisa mais pensar que elas são irresistíveis, assim, e que elas são sedutoras desse tanto. Se a gente se cercar de uma vida plena, de uma vida cheia de alegrias, elas não vão ser nenhuma questão pra gente. Então, acaba que, assim, a recomendação que o livro dá, se você for olhar, assim, nós damos os livros, a recomendação que nós damos é que você recuse qualquer, certo? Eu reforço isso também, que você recuse, mas eu acrescentaria, assim, se cerque de boas coisas, que isso você não vai nem precisar passar pela cabeça. Então, ter amigos, ter atividade física, ter um ambiente seguro, completo, em volta, é a melhor coisa, é o remédio para qualquer coisa. Então, assim, vai ficar fácil recusar qualquer substância perigosa quando você tiver uma vida plena desse jeito. E é muito importante que a gente consiga garantir que as pessoas, de maneira geral, possam ter acesso a uma vida feliz, uma vida plena. Isso já diminuiria o problema das drogas. Claro que não resolveria de toda maneira, a gente não pode pegar uma coisa e generalizar como se fosse a solução para tudo, mas é crucial entender que tem fatores sociais envolvidos, né? É isso, porque acaba que
a gente precisa proteger o nosso sistema de recompensa. Porque, assim, se você vê um pôr do sol bonito e sente o vento batendo no rosto, isso traz uma alegria que, se a pessoa fizer uso de drogas, provavelmente isso diminui. Essa propensão a sentir alegria com as pequenas coisas pode ficar reduzida. Então, por amor às pequenas alegrias, a gente protege o sistema de recompensa, cercando ele de boas experiências. E quando eu falo boas, elas são boas no sentido social, boas no sentido fisiológico, boas no sentido de prazer e assim por diante. Beleza, né? Então é isso, a gente termina por aqui. E normalmente eu termino as aulas dizendo até a próxima. E de fato eu tô terminando essa aula dizendo até a próxima também. Só que esse é um até a próxima diferente. Porque é até uma próxima que eu não sei quando vai ser. Eu tô encerrando as minhas aulas no Colégio Militar de Brasília. Eu fui transferido para uma outra, a pedido meu, eu fui transferido para uma outra instituição de ensino também. E aí eu aproveito para me despedir de vocês. Foi um prazer imenso ser professor de vocês. A gente teve pouco contato direto, nosso contato era mais assim, mediado pelas videoaulas, mas eu aprendi muito pensando na aula para vocês e eu espero encontrar com vocês um dia em algum lugar. Nisso que é uma vida boa, plena e cheia de experiências boas, prazerosas e saudáveis, possa trazer trazer encontros pra gente. Então é isso, eu agradeço muito, eu me despeço, até a próxima, sem saber quando vai ser a próxima. Tchau, tchau.